Fonte de luz endoscópica. Essa fonte de luz endoscópica é um aparelho que consegue penetrar e fazer uma iluminação do órgão para visualizações do tipo endoscopia. Temos aqui o esôfago, a túnica adventícia. A túnica adventícia, ela é tipo uma camada externa e ela é formada por tecido conjuntivo fibroso e colágeno. Ela é bastante elástica, gente. Ela consegue fazer com que essa musculatura do esôfago dilate bastante. Temos aqui a túnica muscular do esôfago, é uma parte muscular, já começo da parte muscular do esôfago para o estômago. Temos o fundo do estômago. Temos o músculo esfíncter do piloro. O músculo esfíncter do piloro é responsável pela entrada, ou seja, pela saída do bolo alimentar do estômago para a parte do duodeno, na fase absortiva. E aí temos aqui o duodeno, parte superior. Temos as pregas gástricas, responsáveis pela maceração e digestão do alimento. Temos a camada oblíqua interna. Isso daqui é a camada muscular, viu, gente? Ele é todo constituído por camadas musculares. Camada circular média, camada longitudinal externa. Até porque esse órgão, ele faz bastante movimentos peristálticos. Então, ele precisa muito da musculatura. Todas essas camadas constituem a túnica muscular. Temos aqui o intestino grosso. Deixa eu começar por aqui. Aqui temos o mesoapêndice. Isso aqui é o mesoapêndice. O mesoapêndice, gente, ele é tipo uma prega, uma prega peritoneal. E essa prega, ela liga, sabe, o apêndice à parede posterior do intestino, a parte final do intestino delgado. Temos o apêndice vermiforme. Temos o seco. O seco, ele é uma parte, ele é a parte inicial. Ele é a parte inicial do intestino grosso. E essa parte, essa região, ela é concentrada, ela se conecta ela se conecta com o apêndice. Normalmente esse seco, gente, ele tem uma parte lumial e ele é para ser pequeno e estreito. A gente tem aqui os lábios ileocólico. Os lábios ileocólicos, gente, eles são como se fosse uma prevenção do refluxo do seco, né, da parte do seco, onde o alimento entra, para a parte do íleo. Ou seja, o que acontece? Os lábios ileocólicos, eles são responsáveis por evitar com que o alimento volte para a parte do íleo, que é essa parte aqui, ó. A partir do momento que o alimento entra, ele não pode mais voltar. Então, os lábios ileocólicos, eles são responsáveis por evitar esse refluxo. Aí temos as papilas ileal, que ajudam também na musculatura dos lábios ileocólicos, que também são responsáveis por fazerem os movimentos para que o alimento não volte para o íleo.
A gente tem aqui o ilho da parte, aqui é a parte terminal do intestino delgado, o ilho. E temos o ósteo ileal, que é esse buraquinho aqui, ó, responsável por onde passa o alimento do ilho para o intestino grosso. Temos o mesentério. O mesentério, gente, ele é uma dobra, é uma dobra dupla do peritônio. Ela faz o revestimento, na verdade, ela faz o revestimento da cavidade abdominal. Ela une o intestino com a parede abdominal. Ela só faz o quê? Ela só faz a junção do intestino grosso com a parede do abdômen. Temos aqui o colo ascendente, o começo do intestino grosso. Temos a tênia livre. O que são as tênias, gente? As tênias, elas são tipo umas faixas e elas são bem espessas. Elas são feitas de músculo liso e elas representam maior parte da camada longitudinal do intestino grosso. Elas tendem a começar na base do apêndice e elas seguem por todo o comprimento do intestino grosso. Normalmente, elas vão alargando. Com o tempo, elas tendem a ficar elas são mais fininhas, né? Elas tendem a ficar mais enlarguecidas. As tênias, elas vão até o reto, tá, gente? Temos aqui a flexura direita do colo, onde fazemos o dobramento e o início do colo transverso. A gente tem o aumento maior. O aumento, ele segue todo o intestino grosso. Todo o intestino grosso tem essa faixa do aumento. O aumento, ele é revestido por gordura. Ele é considerado um tecido visceral adiposo e ele também é responsável pela proteção do órgão. O aumento, além de fazer a proteção desse órgão, ele também faz a junção dos outros órgãos próximos, como, por exemplo, o baço, o estômago, o pâncreas e o cólon. Todos esses órgãos, eles ficam ligados devido ao aumento. Temos os sacúlos, que são as saculações do colo, que são essas bolinhas responsáveis, né, pela absorção da água e dos eletrólitos. Temos o mesocolo. Aqui, no caso, é o mesocolo transverso, mas temos o mesocolo por todo o órgão, por todo o intestino grosso. O mesocolo transverso, ele normalmente se prende ao colo transverso, que é a parede posterior, né, do abdômen. Ele se prende à parede posterior do abdômen, onde ele faz a junção, ele consegue ligar o intestino grosso à parede do abdômen. Ele faz com que o intestino grosso fique preso à parede do abdômen. Temos a flexura esquerda do colo. A flexura esquerda é a dobradura e o tronco final do colo transverso, onde a gente tem o começo do colo descendente. Aqui, colo transverso, né? Aí temos aqui o colo descendente.
Aqui a gente tem uma tênia, tá? Uma tênia no colo transverso. Como eu falei para vocês, a tênia, ela segue todo o intestino grosso até o reto. Temos aqui o colo descendente. Temos aqui uma tênia mesocólica. Temos uma tênia do colo. Essa aqui é uma visualização da parte da tênia interna. As tênias, gente, elas também ajudam no movimento do intestino. Temos as pregas semilunares do colo. As pregas semilunares, elas normalmente elas se formam, né, na superfície interna e elas são formadas através de contrações musculares. Essas contrações, gente, são elas que formam os sacúolos do intestino grosso. As contrações do intestino grosso, elas são diferentes das contrações do intestino delgado, do estômago. As contrações do intestino grosso, elas são locais. Como é que eu posso explicar para vocês? Essas curvinhas aqui são contrações. Aí elas ficam com as marcas das contrações. A contração do intestino grosso, ela é no local do alimento. Ela não faz aquele movimento arrastando o alimento, como o estômago faz. Ele faz a degradação do alimento e vai arrastando o alimento para o intestino delgado. Vai arrastando até chegar no intestino delgado. O intestino grosso, ele macera o alimento e junta ele formando um bolo. Ele macera e forma um bolo. Ali ele prende aquele bolo e suga. Ele suga aquele bolo, ele suga água, ele suga eletrólitos, minerais, ele suga tudo que tiver ali. Nesse momento de sucção, ele faz uma preensão. Essa preensão, ela é feita pelos sacúolos. Se o intestino grosso tiver, no caso, se essa pessoa tiver com a quantidade baixa de água, tiver bebido muita água, o alimento ele vai passar mais tempo ali naquele local e ele tende a ficar com formações de bolas. Por que ele fica com essa formação de bolas? Porque quanto mais tempo no intestino grosso, mais água ele vai sugar, mais eletrólitos ele vai sugar. Então, aquele bolo vai ficar seco e vai ficar com o formato do intestino grosso. Ele vai ficar com o formato de várias bolinhas, várias bolas. É por isso que a gente tem as pregas semilunares do colo, que fazem a formação dos sacúolos. Temos aqui saculações do colo, que eu já falei para vocês, que são os sacúolos. Temos o mesóculo. Repite os sacúolos, por favor. Oi? Repite esse último. Os sacúolos do colo, gente, eles são a formação dos sacúolos. É porque é uma parte interna, que essa parte interna é a responsável pela formação dos sacúolos. Ó, as pregas semilulares, elas são a separação de cada sacúolo. Ela é responsável pela formação dos sacúolos. São essas pregazinhas aqui, ó. Aqui a gente vê ela internamente. A gente tem os sacúolos do colo, que são responsáveis pela formação das saculações do colo.
Temos o mesóculo sigmoide. O mesóculo sigmoide, já falei para vocês do mesóculo. O mesóculo é responsável por pregar o intestino na parede abdominal, fazendo com que aquele órgão não saia do lugar. Além de ligá-lo na parede abdominal, ele liga a outros órgãos que ficam ao redor. Temos o apêndices, que são os omentais do colo. Esses apêndices, gente, eles são tipo umas bolsas que são formadas de gordura. São bolsas preenchidas exatamente por gorduras e elas ficam presas na parte externa da parede do intestino grosso. Essas bolsas, elas são responsáveis por fazer uma camada de proteção do intestino grosso. Normalmente, não é só essas porçõezinhas de gordura que ficam aqui, esses apêndices. Normalmente, toda essa parte do intestino grosso tem apêndices. Temos aqui o colo sigmoide, onde faz a curvatura para o início do reto. Temos aqui o reto. Gente, todo esse órgão, do começo aqui do seco até o reto, ele faz a absorção de água e de eletrólito. A partir do momento que o bolo entra pelo ósseo ileal, ele já começa a ser absorvido. Dependendo da quantidade de água que o indivíduo tiver, ele vai absorver menos. Tá? Se o organismo estiver bem hidratado, ele não absorve uma quantidade exacerbada de água e deixa o cocô seco. Se o indivíduo estiver bem desidratado, ele tende a absorver mais. Temos aqui o fígado. Essa parte aqui é a parte frontal e aqui a parte traseira. Aqui na parte frontal, temos o ligamento coronário. O ligamento coronário, ele é formado pela reflexão peritoneal da parte do diafragma. E essa parte que é como se fosse um ligamento que vem do diafragma e se liga ao fígado. Esse tipo de ligamento, ele tem duas camadas e ele faz tipo um encontramento, ele faz tipo um encontro no fígado e no diafragma. Ou seja, esse ligamento, gente, ele junta o fígado com o diafragma. Além disso, esse ligamento, ele faz um caminho que percorre todo o fígado até o estômago. Temos aqui o ligamento triangular direito, que é uma continuação do ligamento coronário. Temos a área nua, na fase diafragmática do fígado. Temos o triangular esquerdo, que também é uma continuação do ligamento. Como eu falei para vocês, ele percorre todo o fígado e se liga aos órgãos próximos. Temos o apêndice hepático fibroso, que é constituído por musculatura fibrosa. Temos o lóbulo direito,
do fígado. O lóbulo esquerdo. Temos o ligamento falciforme, que eu falei para vocês. O ligamento falciforme percorre o fígado e faz a junção, o ligamento direto com o estômago. Aqui temos o ligamento redondo do fígado. Esse ligamento redondo, junto com o caminho do ligamento falciforme, faz a junção do fígado com o estômago. Temos a margem inferior do fígado. Toda essa margem aqui, não é só a margem. Toda essa margem é a margem inferior. E temos a vesícula biliar, que aqui a gente só vê a parte do fundo, que é responsável pela formação da bile. Temos aqui o lóbulo caudado, que é uma parte, que é a parte posterior do fígado. E esse lóbulo caudado, ele faz a proteção da veia cava inferior. A veia cava inferior, gente, ela é a principal veia que faz o transporte do sangue venoso do abdômen e dos outros órgãos circundantes. Isso, no caso, eles fazem a transferência direta para o coração. Temos aqui o ligamento da veia cava. Temos a área nua. Essa parte aqui toda é a área nua. O processo caudado. O processo caudado, gente, é uma parte. Essa parte ela é externa da veia cava inferior. É uma parte externa da veia cava inferior. Temos o ligamento coronário. No caso aqui é a parte posterior, né? Ali já tínhamos falado da parte frontal. Temos o lóbulo direito, face visceral. Temos a veia porta do fígado. A veia porta, ela tem a função do sistema venoso. Ela é responsável pela distribuição da parte venosa do sangue. No caso, é do sistema venoso porta hepático. E normalmente ela recebe o sangue que já vem do trato digestivo, do baço ou até mesmo do pâncreas. A artéria hepática direita. A artéria hepática, gente, ela leva, tá? No caso, ela leva o sangue oxigenado para os tecidos hepáticos. É responsável por transportar o sangue oxigenado para os tecidos hepáticos. Como eu falei para vocês, a veia porta, a veia porta, ela coleta, né? Ela coleta o sangue desoxigenado dos órgãos abdominais. Temos o ducto hepático direito. O ducto hepático direito, ele é parte do trato biliar e ele faz o transporte da secreção, no caso de todas as secreções do fígado, até a papila maior do duodeno. Ele transporta as enzimas que são secretadas pelo fígado direto para o duodeno. Temos a artéria cística. A artéria cística, ela é uma artéria que vasculariza a vesícula biliar e o ducto cístico.
ela é responsável por vascularizar, ou seja, encher de sangue para que haja um processo da formação da bile na vesícula. Temos a vesícula biliar, como eu falei para vocês, é responsável pela formação da bile, juntamente com as enzimas hepáticas. Temos o ducto cístico. O ducto cístico, ele faz a transferência da bile que sai diretamente da vesícula biliar para o ducto colédoco, e o ducto colédoco leva para outros órgãos. No caso, né, que vai direto para o duodeno. No caso do ducto colédoco, faz o ligamento direto para o duodeno. Temos o lóbulo quadrado, o ligamento redondo do fígado, que é o mesmo ligamento que faz a junção do fígado com o estômago. Temos a artéria hepática própria. A artéria hepática própria, gente, ela é exatamente essa artéria que fornece o sangue ao estômago e o duodeno. Ela faz esse transporte juntamente com o fígado. Ela transporta o sangue para o estômago, para o duodeno e para o fígado. Temos a artéria hepática esquerda. Já no caso da artéria hepática esquerda, ela leva o sangue oxigenado para os outros tecidos hepáticos, tá? E faz a oxigenação desse órgão. A artéria hepática própria, ela faz a oxigenação dos outros órgãos. Já a artéria hepática esquerda, ela faz a oxigenação do fígado. Temos o hepático esquerdo. E temos o lóbulo esquerdo face visceral. E aqui temos o apêndice hepático fibroso, constituído por musculatura fibrosa. Bom, gente, a nossa aula de hoje era o reconhecimento dos órgãos e as estruturas do sistema digestório. Eu quero saber de vocês se vocês têm alguma dúvida até agora. Eu desacelerei ou eu continuei acelerada, gente? Que aí vocês têm que me falar. Não, professora, você falou que deu para entender, certo? Agora eu queria que você dissesse como é que a gente faz para acessar o sistema, esse sistema aí do ator digital que ele está falando. Volte um slide. O outro. Bem aí, ó. Esse procedimento será acessar o software disponível na biblioteca para observar as imagens identificadas das estruturas anatômicas. No vídeo, ela mostra as estruturas anatômicas de todos esses órgãos que eu falei para vocês. No caso, a parte histológica, né? Ela mostra através das lâminas microscópicas. Na verdade, no vídeo também, ela fala as estruturas dos órgãos e ela mostra cada parte de cada órgão. Porque eu não sei se ele é disponível para vocês, esse software.
Eu não sei, mas eu... No semestre passado, ela colocou o link pra gente no grupo. Eu vou pedir o João Vitor e vou mandar para vocês no grupo. Porque eu não sei. Assim, vocês, porque eu sei que tem que baixar um programa num computador que é Imagescope, aí você consegue visualizar a imagem histológica. Seria muito bom para vocês. Eu vou pedir a ele e vou ver se eu mando no grupo. Mas até agora, tudo ok? Vocês entenderam o que eu falei? Bom, o objetivo da nossa aula de hoje foi verificar se houve o reconhecimento das estruturas histológicas propostas, porém, aqui não teve como a gente visualizar a parte histológica. Verificar e identificar as principais características histológicas correlacionando com as suas fisiologias. Esclarecer as possíveis dúvidas quanto às características das lâminas e estruturas estudadas. Aqui eu tentei passar para vocês a parte estrutural dos órgãos. A parte histológica não deu para mostrar. Por isso que eu pedi para vocês assistirem o vídeo, para vocês identificarem bem. Na aula passada, vocês me perguntaram se precisaria desenhar. Gente, eu não acho que vocês tenham a obrigação de desenhar, mas eu acho um aprendizado muito mais claro. Vocês desenhando, fazendo a formação de cada célula, de cada glândula. Então, eu acho que vocês aprendem mais fazendo desenhos. No meu caso, eu fazia desenhos para aprender melhor. Um caderno de desenho, professora, pensando que sim, mas tem que desenhar. Pois é, porque vocês desenhando, vocês aprendem as estruturas. E aí fica gravado na cabeça de vocês. Então, vocês conseguem visualizar, quando vocês verem na prova, vocês vão saber o que é. Pois bem, gente, a nossa aula de hoje foi bem curta, porém a aula de amanhã ela vai ser bem mais extensa e ainda tem a aula atividade. Espero que dê tempo. Aqui foi uma parte mais básica. Na aula de amanhã a gente vai abranger novamente esses órgãos e vamos falar novamente deles, só que numa parte mais aprofundada. Por hoje a gente fica só com isso. E até a aula de amanhã, gente. Qualquer dúvida, podem me perguntar no WhatsApp. Fica à disposição de vocês. E vou mandar o link no grupo. Aí, né? Precisa assinar a frequência? Pronto, podem sair. Agora posso bater a bola?